amados professores, amada irmã Zoênia, a todos que nos assistem. Estamos aqui mais uma vez neste podcast maravilhoso com a lição de número 6. Olha que já estamos quase no meio de todas as lições. É isso? Nós estamos com a lição 6 do tema A Obediência Verdadeira. E a mensagem nos diz: Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. João 14:15. E os nossos objetivos são destacar a hostilidade dos líderes religiosos com João Batista e Jesus Cristo, falar sobre a verdadeira e a falsa obediência e refletir sobre os propósitos de Deus para a vida de cada adolescente. E agora com a nossa irmã Zoênia, que vai fazer a sua dinâmica e as suas palavras iniciais. Amém? Amém, a paz do Senhor, querido povo de Deus, professores. Irmã Régia, é um prazer estar aqui com vocês mais uma semana, né? Em mais um EBD em Síntese podcast da classe de adolescentes. E hoje com essa lição de número 6, com um tema tão relevante para os nossos alunos. E trago aqui para vocês uma dinâmica, para que eu fui criado, certo? E aí o objetivo é levar os adolescentes a refletirem que Deus tem um propósito individual para cada um, despertando identidade, valor e direção espiritual. E as bases vão estar lá em Jeremias 29:11 e em Efésios capítulo 2, versículo 10. Vai precisar de papel, caneta, espelho ou celular com câmera frontal, que hoje todo mundo tem um na mão, e uma caixa ou envelope. E aí a gente vai ter o passo 1, que é um quebra-gelo. Então, se você puder, vai fazer essa pergunta. Se você pudesse ser famoso por alguma coisa, pelo que seria? Então, deixa eles responderem, isso vai ajudar, né, a revelar sonhos e desejos que eles têm. E aí vai pegar esse momento do espelho, que cada adolescente olha para si mesmo, no espelho ou na câmera frontal, e você vai refletir com eles, né? Essa pessoa que você está vendo não é por acaso. Deus pensou em você com intenção, né? Você vai dizer essas palavras enquanto eles estão ali olhando. E em seguida, você vai pedir para que eles escrevam 3 qualidades que eles têm e uma coisa que gostam de fazer. E aí a gente tem o propósito em ação. Explique de forma bem simples. Propósito não é só o que vou ser, mas como vou viver para Deus hoje, né? Então, ajudar pessoas, ser luz na escola, usar talentos. Então, a gente tem que refletir sobre esses pontos, né, com os nossos alunos. E aí você vai pedir para eles, após esse momento, escreverem uma carta para eles de como eles querem ser, influenciar na igreja, na escola, aonde eles vão estar daqui para frente, como eles querem ser reconhecidos. Então, falar para eles que eles não são um acidente, eles são um projeto de Deus e eles têm, né, como missão nessa terra servir ao Senhor e auxiliar, assim como eu e você, professor, a criar cidadãos para o céu, né? A formar cidadãos para os céus, na verdade. Então, essa foi a minha dica de hoje, né? Coloque uma música de fundo, se for possível, porque eles têm que entender que eles têm um propósito. Eles não vieram por acaso. Amém? E essa foi a minha dica de hoje. Irmã Regia, senhora, qual a sua dica para nós? Um tema muito importante, né? A obediência verdadeira. E como dica pedagógica, diante desse tema importante, não só para os adolescentes, para todos nós, né? Vai ficar para os alunos, o amado professor e a amada professora, vai escolher um horáriozinho e vai fazer 2 perguntas para o seu grupo. Primeira, para você a obediência é algo importante? E a segunda pergunta, você gosta de obedecer? Então, esse professor lança e vai, depois de sua aula, na metade, onde ele quiser, ele vai encontrar as respostas dos alunos. E logo após a dinâmica, essa pequena dica, né, de perguntas, ele vai ali na parábola de Jesus, né, dos 2 filhos, que é o tópico 2,
e fala dos dois filhos, que nos convence de um ponto muito importante, que não é o que dizemos que revela quem somos, mas as nossas atitudes, né? Que às vezes a gente se espelha muito no que se fala, mas não faz. É isso que justamente está na verdadeira e falsa obediência do tópico 2. Então, o nosso professor, ele pode fazer essa dinâmica em qualquer horário, a nossa amada professora, todos aqueles que estiverem nos assistindo, né, e gostarem. No tópico 2, o professor vai fazer um círculo com a sua classe e vai separar ali todos os alunos e ficar no centro. E aí ele vai fazer uma dinâmica bem rápida e que os alunos gostam bastante, né? Ele vai dar voz de comando. Por exemplo, mão na cabeça, né? Mão nos ombros, mão nos joelhos, mão na barriga, mão nos olhos, mão nas orelhas. E ele vai ficar prestando atenção à voz de comando dele e à obediência dos seus alunos. E em algum momento ele vai fazer o contrário. Os alunos já vão estar tão acostumados, né? E ele vai dizer mão na cabeça, mas na verdade o professor vai colocar no joelho. E depois ele vai dizer mão no joelho e o professor vai colocar na cabeça. Essa vai ser a diferença que os alunos vão prestar atenção ou não. Professor, por que você está fazendo tudo o contrário? Né? Porque a obediência tem a falsa e tem a verdadeira. E no tópico 2 ele vai explicar isso muito bem. Então, a obediência verdadeira, como diz aqui no nosso tópico 2, quando o pai pede para o filho fazer uma obra, ele diz que não vai, mas aí ele faz, e o outro diz que faz, mas não faz, essa é a diferença da obediência. Porque tem um arrependimento e vai fazer, e o outro diz e não vai. É isso? Então, nessa brincadeira, o professor irá explicar para eles. E a moral dessa dinâmica é a seguinte: o professor vai explicar, orientando de acordo com a lição, que o aluno deve fazer e agir. Não só ouvir o que alguém fala, porque ninguém pode seguir todo tipo de fala. A gente conhece a árvore pelo fruto, né? Então, é a ação que vale a pena. Às vezes falamos mais e demonstramos menos. E isso é muito importante para ensinar os nossos adolescentes, que ainda estão em crescimento espiritual e também mental, né? Para ele é muito importante saber a diferença das duas obediências, né? E dar o maior exemplo de obediência verdadeira, que é o nosso Jesus. Ele não apenas ensinou, mas viveu a vontade do Pai. Então, essa dinâmica vai trazer para os nossos amados professores e professoras uma ajuda muito grande, porque diante de toda a lição que está muito bem explicada, né, verdadeiramente esmiuçada. Então, a gente tem até dificuldade de trazer certas dinâmicas, não é? Mas aí, nessa dinâmica de movimentos, que os alunos gostam muito, né? Eles vão se sentir à vontade e vão aprender a diferença da verdadeira obediência e da falsa obediência. Amém? Amém. Queridos professores, né, essa lição de adolescentes vem nos ensinando de uma forma muito rica, né, a trabalhar essas parábolas com eles e trazer a cada dia mais essa diversidade. É uma bênção para dentro de sala de aula, mas é uma diversidade com propósito, né? Não apenas para trazer, deixar a nossa aula divertida, e sim com o objetivo de facilitar a aprendizagem dos nossos alunos, que todos os dias são bombardeados com a dopamina aí, né, das redes sociais. Então, eu já gostaria aqui de fazer o meu agradecimento, as minhas considerações finais, agradecer ao Senhor nosso Deus, da direção do DENEC, a irmã Régia pela parceria, estarmos aqui mais uma vez. Hoje quase não conseguimos gravar esse podcast, porque o local não estava propício, mas a gente faz para o reino de Deus e o Senhor, ele providencia, né? Ele providencia cada mínimo detalhe e estamos muito alegres e felizes por ter conseguido gravar aqui dentro do carro hoje. Vocês estão assistindo um podcast um pouco diferente, mas é para honra e glória do Senhor. Porque a gente tem que entender, querido professor, que são as diversidades que também surgem em nossa sala de aula. Às vezes na nossa aula, né, não acontece aquilo que a gente planejou.
mas o Senhor sabe o melhor para cada um de nós. E eu estou aqui, ó, no ar-condicionado, tranquila, porque o Senhor providenciou. E estou aqui junto com vocês. É a bênção, né? Irmã Régia, com suas considerações finais. Amém. Agradeço primeiramente ao nosso Deus, né, por estar aqui com vida e saúde, apesar de momentos difíceis que passamos, né, mas primeiro nosso Deus e o mais Ele acrescentará. Quero agradecer a direção do DENEC, a direção do pastor Martins Alves também, todos que fazem esse importante canal e principalmente os nossos amados professores, professoras, os visitantes do canal, que nós temos muitos, tem até pessoas do Rio de Janeiro, isso é muito importante porque nos ajuda bastante como professores que somos também. Então, fico muito feliz por mais este momento na presença do nosso Deus. Amém? Amém. A paz do Senhor, queridos professores, e até a semana que vem.